Boa tarde, bom retorno, meu querido amigo Tony, meus parceiros Pierre e Valdinei Garcia. Mas estava bacana, estava um dia muito gostoso para a prática de futebol, porque estava nublado, né? E batendo realmente um vento, friozinho, mas estava gostoso para a prática do futebol. E mais uma vez um sucesso, a quarta rodada da Copa Master. Resultados, Cia da Bola 2-1, ganhando de virada de Pontal do Paraná. E Nova Prata ganhando de virada também da equipe de Ipanema por 2-1. Né? Só aí jogadores, realmente estamos no caminho certo para, quem sabe, o ano que vem também fazemos a segunda Copa Master TVC. Sem dúvida nenhuma. Pierre, meu querido, bom baiano, nós estamos ferrados, nós dois, você que tem o Vitória, eu com o meu coxa, nós vamos parar. Parabéns também por ter apresentado esse bloco aqui com muita competência. Você é um grande jornalista, sempre te falo isso. Muito obrigado, tudo bem, meu Tony. Tudo ótimo. O papai voltou, né? O papai do bloco voltou, o papai do programa. Muito obrigado pelo elogio e foi com muita ajuda, né? Ainda bem que eu tive apoio de muita gente aqui e que bom que fiz jus ao quadro. É uma família, né? Isso é importante falar. A TVC é sempre uma família. E quando a gente fala família, é quase que da maneira literal, porque realmente todo mundo se gosta como se fosse uma família. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todo mundo do Litoral. E daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho dos nossos times, né? Já vamos ver os gols que foram narrados por você mais uma vez. Bom dia, Valdinei. Assim é fácil ser campeão, hein? Os juízes todos metendo a mão a favor do Palmeiras, roubaram do Figueirense, ontem roubaram do Sport. Aí fica até lá. Eu vi o Cuca até envergonhado de dar entrevista ontem. Tudo bem, meu filho? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Pierre, Anderson. Você é um pouquinho de dor de cotovelo? O Flamengo foi ajudado pela arbitragem, ninguém fala nada. O Atlético foi ajudado, ninguém fala nada. O Curitiba já foi ajudado, ninguém fala. Só porque o Palmeiras é líder, 6 pontos. O Curitiba tem sido ajudado a cair para a segunda divisão, que eu saiba. Pelo amor de Deus, cara. Ei, o jogo é jogado no campo. A arbitragem é problema dele. Se erra, é problema dele. Quer dizer que se eu matar um cara, tá tudo certo. Você pode matar também, porque o Tony Lago já matou. Agora o cara lá rouba do Flamengo, pode roubar também do Palmeiras, tá tudo certo. A arbitragem é cada um. A consciência é de cada um. Já entrando nesse mérito da arbitragem. Mas só deixa eu falar, Tony, eu recebi as informações, a gente corre como repórter na rua, o pessoal falou assim, pô, como que o quadro tá bem melhor com o Pierre apresentando? Não, mas eu concordo. Eu concordo em falar disso e faça essa barba aí, porque a semana que vem o Chiquinho não vai deixar você entrar no ar. O cara falou assim, só pra te avisar. Vai fazer uma barba a pau ali fora, antes de você entrar. Ficou bravo, agora vamos ficar bravo. Vamos, já falando dos erros de arbitragem, é importante salientar uma coisa, e a gente, como formadores de opinião, a gente precisa deixar isso muito bem claro. Os erros, eles acontecem de maneira uniforme em todas as partidas. Tá fraca a arbitragem. O problema é o nível da arbitragem do futebol brasileiro. No Grenal de ontem, viu? O Grenal de ontem, o árbitro expulsar o Rodrigo Dourado, que ele foi separar. Tem que profissionalizar a arbitragem. Se não acontecer isso, que o árbitro tem que trabalhar em outro lugar, né? Porque o jogador de futebol vive de futebol e treina para ser jogador de futebol. O árbitro precisa ter o tempo dele disponível para isso. Mas, Tony, em outros países acontece do árbitro também ter outra profissão. O problema maior é a CBF é a instituição que gere o futebol brasileiro. Ganha milhões e milhões e milhões em cima do futebol brasileiro. E não prepara bem aqueles que apitam as partidas. Isso é inacreditável. Vamos ver a rodada, então, Sport, o juiz pediu desculpa para os jogadores do Sport porque não viu o pênalti do Inter. Pedir desculpa é uma coisa. Vamos ver os gols aqui da rodada, tudo que aconteceu. Vai lá. No único jogo da quarta-feira, o Fogão saiu de Pernambuco com os 3 pontos. O gol da vitória foi de Rodrigo Pimpão. Santa Cruz 0, Botafogo 1. O primeiro gol do tricolor paulista veio da cobrança de pênalti do peruano Cueva. Aos 36 do segundo tempo, David Neres só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. São Paulo 2, Ponte Preta 0. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta cobrou falta e Ariel Cabral se antecipou à defesa rubro-negra para fazer o único gol da partida. Vitória 0, Cruzeiro 1. No retorno do Flamengo ao Maracanã, foi o Corinthians quem saiu na frente com esse chutaço do Guilherme. Apenas 10 minutos depois, Paulo Guerreiro, em posição de impedimento, deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, o Timão fez essa bela jogada e Rodriguinho marcou. No segundo tempo, Paulo Guerreiro aproveitou o rebote de volta e igualou o marcador. Flamengo 2, Corinthians também 2. O cada vez mais líder Palmeiras saiu na frente do Leão Pernambucano com Dudu, que tocou na saída do Magrão. O Sport chegou a empatar com Rogério, mas Tietê aproveitou a sobra de bola e garantiu os 3 pontos para o Verdão. Palmeiras 2, Sport 1. Aos 14 minutos da primeira etapa, Scarpa cobrou falta e Gum desviou para marcar.
Aos 18 minutos agora do segundo tempo, Casim tocou para Leandro, que empatou. Coritiba 1, Fluminense também 1. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Otero cobrou falta do meio da rua e fez esse golaço. Depois disso, gols apenas na segunda etapa. Aos 42, Robinho tocou para Júnior Urso, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. E aos 44, Casares lançou para Fred, que finalizou na saída de Gatito Fernandes. Atlético Mineiro 3, Figueirense 0. O Santos foi até Chapecó e o único gol da partida foi essa pintura do Lucas Lima, ainda aos 3 minutos da primeira etapa. Chapecoense 0, Santos 1. Aí então os gols da rodada, e a gente estava comentando aqui, né, Anderson, como tem jogador paranaense brilhando nos clubes brasileiros, aí em grandes clubes, diga-se de passagem, né? Vimos agora o Júnior Urso do Curitiba, né, fazendo um grande campeonato pelo Atlético Mineiro, até o Leandro Donizete, que também passou pelo Curitiba, também no Atlético Mineiro, e outros jogadores aí realmente... Você vai pelo Santos, vai pelo Palmeiras... Seleção brasileira, Juliano. Fluminense. Saiu do Paraná Clube. Saiu do Paraná Clube, é verdade, cria do Paraná Clube. Voltando um pouco do Brasileirão, um jogo de destaque, na minha opinião, Tony, foi o grande jogo no Maracanã, o Maracanã que estava fechado 168 dias, Clássico voltou... das multidões. Clássico das multidões, quase 70 mil pessoas, um campo novo, né? Fizeram um novo campo depois das Olimpíadas, um grande jogo de futebol, Flamengo e Corinthians, um jogo polêmico fora de campo, mais uma vez torcida do Corinthians aprontando, brigando contra os policiais, mais uma vez, lamentavelmente. Cenas lamentáveis. Lamentável. E dentro de campo, mais uma vez, a arbitragem lamentável. No mínimo, estava 1,5 m o Guerreiro impedido, prejudicando a equipe do Corinthians e validando o gol do Flamengo. Mas foi um grande jogo, só que a equipe do Flamengo, agora 6 pontos para pegar a equipe do Palmeiras. Não é fácil, faltam 6 rodadas. Eu acho muito difícil acontecer, eu acho que o Palmeiras aí tem 90% do título já na mão, sem dúvida nenhuma. Bom, falar aqui com o Pierre, na minha imaginação aqui, são 2 vagas para cair para a segunda, que vão ser disputadas ali entre Figueirense, o Coxa, o teu Vitória, que vai ter inclusive um confronto aqui no Porto Pereira, e o Sport. Desses 4, 2 vão fazer companhia para o América e para o Santa Cruz. Aliás, lamento pelo Santa Cruz, que é uma torcida fantástica, mas que voltou para a segundona, né, Pierre? Já voltou. Santa Cruz e América Mineiro já estão na segunda divisão, não tem mais para onde correr. Apesar da matemática ainda tornar possível a permanência deles, você vê que o futebol é pobre, é um futebol que não evolui. Quanto ao Coritiba e ao Vitória, eu vou ousar ainda mais, Tony. Na minha opinião, só tem uma vaga sobrando, que é a última vaga. Você acha que o Figueirense já foi? Para mim, o Figueirense também já está rebaixado. É uma equipe que também não consegue mais, não tem mais forças, não tem mais de onde tirar elenco para tentar reverter essa situação. O Vitória, contra o Cruzeiro, perdeu o 3º pênalti em 2 partidas. Mas não é só por isso que ele está na zona de rebaixamento, não. O Vitória, quando você assiste o jogo, você vê 2 times em campo. Você vê um bloco que ataca e um bloco que defende. Você não vê uma união, você não vê jogadores próximos, uma troca de passe envolvente, você não vê criação de jogadas. Falta meio campo, talvez. Falta muita coisa ao Vitória. Falta defesa, falta meio de campo, mas a criação é o principal. E quanto ao Coritiba, eu senti no mínimo decepcionante a atuação do Coxa contra o Fluminense. Tudo bem que teve o erro de arbitragem grotesco, na minha opinião, a expulsão do Kleber. Não deveria, nada justifica, por mais que ele tenha xingado o jogador, nada justifica isso. Mas o Coritiba deixou a desejar, depois de fazer principalmente uma excelente partida contra o campeão da Libertadores na quarta-feira. Então, o mínimo que o Coritiba poderia fazer era manter o nível. E não fez isso e saiu... É quase uma derrota, o empate é quase uma derrota por causa da situação que o Coxa está e por precisar fazer os pontos em casa para não cair para a segunda divisão. Lamentavelmente, os jogos entre Coritiba e Fluminense têm sempre um destaque negativo, né? Infelizmente. Uma coisa desse sentido. Qual o destaque, meu querido? Do Coxa. Falando do Coxa, porque a dupla de zaga, o Alisson Maia e Juninho, exemplo de zaga. Estão jogando muito os dois. Novamente. Quanto o Capeggiani foi vaiado, hein? Então, mas ele jogou muito, a dupla de zaga. Mas Fez falta 2 mudanças. a tendência do Juan era crescer. Está diminuindo depois que ele tomou aquele gancho. Eu pensei que ele voltou a jogar algumas partidas, mas agora voltou a cair novamente. Ontem quem salvou o Curitiba foi o Casim. O Casim foi o principal jogador para mim ontem do Curitiba. Eu assisti o jogo todinho e na jogada do gol foi ele que brigou. Quando ele erra, ele briga com ele mesmo, mas é o cara que... Ele é grandalhão. Ele pensou que o Kleber ia entrar para ajudar ele, o Kleber entrou para estrovar, para atrapalhar. Vamos ver rapidamente aqui a classificação.
Nós estamos aí com o Palmeiras, como vocês já falaram, estouradão lá na frente, né, com 6 pontos, reta final de campeonato. Flamengo, o Atlético Mineiro e o Santos. O Atlético Paranaense está bem colocado, joga hoje contra o América. O jogo é em Minas. Jogo Independência. Lá não é fácil, não pensa que né? Só relembrando que o Atlético está 7 jogos sem vencer fora de casa. Precisa vencer hoje o América. Bom, vamos lá para baixo, então, só na reta, lá na segunda página, que temos aí o Vitória, Figueirense, Santa Cruz e América, e por ali estão o Sport Internacional, que eu duvido que vai cair, não cai, e o Coxa. Então, são os times aí, Coxa, Sport, Vitória, que estão lutando para sair. Acho que falta uma vaga mesmo entre os 3 aí. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima rodada nós temos aqui, a próxima rodada no final de semana só. E agora Brasil, todos são jogos importantes, independentemente. O grande jogo da rodada aí é Flamengo e Atlético Mineiro. Isso vai ser um grande jogo. Nós vamos ter Sport e Ponte Preta, Fluminense e Vitória, Corinthians e Chapecoense. Chapecoense caiu no campeonato, mas está com 42 e faltam uns 3 pontos para se garantir. Não cai. Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Paranaense vai receber o Cruzeiro. Temos lá Botafogo e Coxa. Vai ser um jogo difícil para o Curitiba, sem dúvida. O Inter recebe o Santa Cruz e o Santos recebe Palmeiras, mais um clássico paulista. Nós teremos aí, mais uma vez, com vários jogadores do Paraná, aqui do estado paranaense, jogando esse clássico aí. De fato, a Vila Belmiro, né? De fato, a partida da rodada Atlético Mineiro e Flamengo, mas falando sobre os confrontos das equipes paranaenses no campeonato, o Atlético Paranaense vai pegar o Cruzeiro, que vem embalado, desde que o Mano chegou, evoluiu muito, foi um time, formou aquela equipe que foi o Cruzeiro do ano passado, que evoluiu no Campeonato Brasileiro. Está entre os 4 da Copa do Brasil, né? Pois, não à toa, né? Não à toa. Não à toa Eliminou mesmo. o Corinthians. Se bem que o Internacional também está entre os 4, mas também evoluiu nas últimas rodadas. E o Coritiba vai pegar o Botafogo, um Botafogo que surpreende. Volta a frisar, essa deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu falo aqui. O Botafogo tem um elenco fraquíssimo. Fraquíssimo. O Botafogo não tem time. E mesmo assim, está ali na luta pelo G6. E se fosse G4, estaria brigando do mesmo jeito. Mas PR tem um meio-campo com 3 volantes ali espetaculares. Dudu Cearense jogando fino da bola. Voltando a jogar o Bruno Silva e o Fernandes. Mas 3 volantes ali muito bem. Se você me permite, é o treinador. Porque o Dudu Cearense estava na 3ª divisão no banco de reservas do Fortaleza. Atuava esporadicamente, então é treinador. Mas foi um jogador do passado muito Resgatou, bem. Né? Resgatou o jogador, claro. Quem resgata o mérito é do treinador, não tem a dúvida. Vamos falar dos 3 últimos jogos aqui, é isso, produção? O que vocês querem falar aí? Santos e Palmeiras. Tá, então. E aí temos o América Mineiro recebendo o São Paulo para fechar a rodada. O Figueirense recebe o Grêmio. Então, são esses os jogos da próxima rodada. Eu acho que o jogo do São Paulo e América é segunda-feira. Eu acho que o América e São Paulo é na segunda-feira. Exatamente. Exatamente. Tá certo? Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Boa tarde, Tony. Queria dar parabéns ao irmão do Fabiano Monteiro, nosso diretor aqui, Luciano Monteiro, que nasceu o filhinho Benjamin hoje. Então, um abraço para toda a família. Coxa branca, hein? Coxa branca. Esse guri vai ser coxa branca. Abraço para toda a família Monteiro lá, que estão felizes por mais um sobrinho aí na família. Deus abençoe. E para o Ed Monteiro também um grande abraço lá. Pierre, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Tony. Seja bem-vindo novamente ao comando do quadro de esporte. Uma ótima tarde a todo mundo que está assistindo a gente. E um abraço para o Caio de Matinhos, que ficou de comparecer à Copa Master TVC ontem, faltou, mas disse que no próximo domingo está lá. Vai estar lá. Tony, antes de encerrar, tem um presentinho para você aqui, Opa. do pessoal do Réu Paranaguá. Quem que mandou se levantar? Eu só estou trazendo aqui você, meu camarada aí, ó. Eles foram campeões no Fut 7 no último sábado lá na Aqui, eu vou deixar aqui, muito bonita a caneca, hein? Então, nós transmitimos o jogo, eles ganharam no Shootouts. Muito obrigado aí pelo carinho da galera lá. 2-1. Valeu. Bom, nós ficamos por aqui com o quadro de esportes. Muito obrigado vocês 3 mais uma vez pela grande colaboração. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta com mais informações.